4, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Agradecendo a Deus por essa noite, ao convite da irmã Mariazinha também. E é uma alegria, né, poder estar aqui junto com os irmãos. Então, nos diz assim, irmãos, o Evangelho de João 4, versículo 13. A mulher de Samaria, nós vamos ler o versículo 13, né, do capítulo 4 de João. E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Amém. Podem assentar, meus amados irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, esse texto aqui da palavra do Senhor, ele fala aqui conosco, quando o Senhor Jesus, ele estava, a palavra do Senhor diz que ele deixou a Judeia e ia para a Galileia. Por quê? Porque os fariseus tinham ouvido falar que Jesus batizava e curava mais do que os discípulos de João. Se bem que Jesus não batizava, né? Quem batizava eram os discípulos. Então, quando eles ouviram falar que os sinais que eram feitos através dos discípulos de Jesus eram maiores do que o de João Batista, então eles ficaram, irmãos, muito assim curiosos por querer saber quem era esse Jesus. Então começou aquela pressão muito forte ali sobre Jesus. E então a palavra do Senhor nos diz que o Senhor deixou a Galileia e foi outra vez para a Galileia. Só que para ele ir para a Galileia, ele precisava passar em Samaria. E nessa passagem que ele estava passando por Samaria, ele chegou a uma cidade chamada Sicar, que era uma cidade que pertencia à herdade que Jacó tinha deixado para o seu filho José. Quando ele chegou lá nesse lugar, irmãos, ele chegou e a palavra do Senhor nos diz que era quase a hora sexta, quase meio-dia, né? E eles chegaram junto ao poço de Jacó. E ele assentou-se, cansado da viagem, e a palavra do Senhor nos diz que ele estava ali. Enquanto os discípulos os deixaram ali e foram à cidade para comprar comida, e Jesus ficou ali sentado junto ao poço. Quando Jesus estava ali sentado junto ao poço da cidade de Sicar, junto ao poço de Jacó, então chegou uma mulher chegou para pegar água daquele poço, e a palavra do Senhor nos diz que Jesus disse para aquela mulher: dai-me de beber, dai-me de beber. Aí ela olha para Jesus e diz: mas como que tu pedes água a mim, sendo que eu sou samaritana e o Senhor é judeu? Porque os samaritanos com os judeus não se conversavam. Então ela, sendo samaritana e ele judeu, como que ele dirigia a palavra para ela? Mas Jesus disse: dai-me de beber. Aí então ela diz assim: mas o Senhor sendo judeu e eu samaritano, né, como pode isso? Aí, irmãos, veja que aqui que Jesus estava dizendo para ela. Então o Senhor disse para ela no versículo 10: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Naquela hora, irmãos, despertou nesta mulher uma curiosidade. Despertou uma curiosidade nesta mulher. Porque Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo água, se você soubesse quem está te pedindo água, então ele te daria água viva, se você soubesse quem está te pedindo água. Aí então, irmãos, ela diz para o Senhor:
mas como que o Senhor me daria água viva? Aonde que o Senhor tem essa água viva? Como que o Senhor vai tirar a água desse poço? O poço é fundo, e o Senhor não tem como tirar água desse poço. Ou por acaso o Senhor é mais do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço? E então ele mesmo bebeu, os seus filhos e o seu gado beberam da água desse poço. E esse poço é fundo, e o Senhor não tem com o que tirar. E como o Senhor me daria água viva? Aí então, irmãos, vem a palavra de Jesus que foi lida nesta noite. Qualquer que beber desta água, desse poço aqui, ele tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der vai se tornar nele uma fonte que vai saltar, que vai jorrar, que vai transbordar para a vida eterna. Aleluia! Aí então, irmãos, despertou mais a curiosidade dessa mulher. Aí então Jesus disse para ela: vai, chama o teu marido. Aí ela falou: vai, chama o teu marido. Aí então, veja o que aqui veio a palavra do Senhor. Não tenho marido, ela respondeu. Aí Jesus diz no versículo 18: disseste bem, tiveste 5 e o que você tem agora não é teu marido. Aí ela diz: veja que o Senhor é profeta. Aí então, irmãos, ela começou a crer nas palavras de Jesus. Ela começou a crer, ela começou, irmãos, a ver quem era Jesus. Mulher, crê que a hora vem, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Versículo 21. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, respondendo a mulher. Aí veio Jesus no versículo 23, mas a hora vem, a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Aleluia. Verso 24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então aqui, meus irmãos, nós entendemos que Jesus estava se revelando para esta mulher como a fonte da água da vida, como a fonte viva, porque ela estava humanamente falando, e Jesus estava falando pelo Espírito. Jesus estava dizendo: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Irmãos, um dia nós, eu, você, cada um de nós, estávamos como esta mulher samaritana, olhando pelos olhos carnais, pelos olhos humanos, tirando água do poço que nunca saciava a nossa sede. Quantas pessoas cavaram em tantos poços lá fora e nunca saciaram a sua sede, mas o dia que tiveram o encontro com Jesus, eles tiveram a sua sede saciada. Por quê? Porque a água que Jesus deu para eles transformou neles uma fonte que até hoje está jorrando para a vida eterna. Está jorrando para a vida eterna. E quantos irmãos estão hoje à procura desta água e não conseguem achar, porque estão procurando em tantas fontes por aí, em tantos poços por aí, estão tentando saciar a sua sede em tantas águas que não conseguem matar a sua sede. Estão ao lado do poço. Mas nós não podemos nos contentar em ficar ao lado do poço. Nós temos que tirar água deste poço. Nós temos que ir à fonte da água da vida, que é Jesus, para ser saciado a nossa sede. Porque o Senhor, irmãos, é aquele que nos socorre a
tempo e a fora de tempo. E um dia nós precisamos ir até essa fonte, ou ela veio até nós, e então, de uma maneira ou de outra, nós tivemos a nossa sede saciada. E nunca mais nós quisemos sair de perto dessa fonte que é Jesus. Então, se nós olhar na palavra de Deus, irmãos, aqui no próprio Evangelho de João também, no capítulo 7 do versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de si ou do seu interior. Como diz as Escrituras, quem crê, rios de água viva vão fluir de dentro de si, vão saciar a sua sede. Irmãos, nós só temos que glorificar a Deus, porque um dia o Senhor se revelou a nós como Cristo vivo, como a fonte da água da vida. Nós estávamos no deserto, nós estávamos morrendo de sede, mas o salmista diz que o Senhor faz rebentar fontes de água no deserto. Aleluia! Nós estávamos caminhando no deserto, errantes, como Agar estava no deserto. Agar, no capítulo 21, do versículo 19 de Gênesis, ela estava no deserto com Ismael, pronta a morrer de sede, ela e o seu filho. Mas a palavra do Senhor nos diz que ela deixou o menino do lado, para não ver o filho morrer de sede. Mas a palavra do Senhor também diz que Deus fez arrebentar uma fonte no deserto, e Agar, que estava agora prestes a morrer com o seu filho, ela viu um poço de água em pleno deserto, ela bebeu, seu filho bebeu, ela encheu o cântaro, e ela continuou a viagem, porque o Senhor faz rebentar fontes no deserto. Aleluia! Qual deserto que você está caminhando nesta noite? Quem sabe você está aqui, está dizendo, irmão Ezequiel, eu estou me sentindo num deserto, sozinho, triste, abatido, cheio de problema. Não, você não está sozinho. Deus está arrebentando fontes no deserto. Deus está saciando a tua sede. Deus está fazendo você encher o teu cântaro e continuar essa caminhada, porque não é hora de parar. Quantos podem glorificar o Senhor nesta noite? O Senhor que encontrou Agar, que encontrou a samaritana, que encontrou Zaqueu no capítulo 19 de Lucas, que encontrou eu, encontrou você, encontrou cada um de nós e colocou dentro de nós a fonte da água da vida que está jorrando para a vida eterna. Aleluia! Aí vem o profeta Isaías, no capítulo 12 do versículo 3, e ele diz para cada um de nós, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Vós com alegria vão tirar água da fonte da salvação. Veja, irmãos, que palavra tão profunda. Nós com alegria, nós tiramos a água da fonte que é Cristo, da fonte que é Jesus. Enquanto o homem aí fora está desesperado, o homem aí fora está aflito, o homem aí fora está com medo de tudo e de todos, com medo da morte, com medo da eternidade, com medo do amanhã. Nós estamos descansando no Senhor, porque nós estamos sendo saciados a nossa sede, porque Ele é a fonte da água da vida. E sobre a fome espiritual nós não vamos nos preocupar também, porque Jesus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ah, mas se a noite chegar, está a escuridão, as trevas estão querendo me envolver. Aí vem o salmista no Salmo 27 e diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, e a Ele eu temerei. Quando os malvados, meus adversários, se levantarem contra mim para comerem minhas carnes, eles tropeçarão e cairão. Então nós não tememos a noite, nós não tememos, irmãos,
o dia do amanhã, nós não tememos, irmãos, a fome espiritual, porque nós temos o pão vivo, que é Cristo, que desceu do céu e saciou a nossa fome espiritual. Aí você olha para mim nessa noite e diz, irmão, mas Jesus foi para o céu e Ele não está mais aqui. Realmente Ele não está mais aqui, andando como Ele andou naqueles dias lá na Galileia, como Ele andou lá na Samaria, quando Ele encontrou a samaritana. Ele esteve aqui na terra um dia, mas no capítulo 14 de João, Ele fez uma promessa tão linda, irmãos, para a igreja do Senhor, para os salvos. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E quem vai estar com Ele, irmãos, é só aquele que está junto da fonte aqui na terra. Aquele, irmãos, que está cheio da graça de Deus, aquele que está cheio da glória de Deus, aquele que está cheio do gozo de Deus, da presença de Deus, porque o Senhor vai vir arrebatar uma igreja que está compromissada com Ele, que está em aliança com Ele, que está, irmãos, com as lamparinas acesas, Mateus 25, enquanto as 5 virgens estavam despercebidas, mas as outras 5 estavam apercebidas, estavam com a lamparina cheia do azeite, porque elas tinham um compromisso com o noivo. Você tem compromisso com o noivo, por quê? Porque um dia Ele saciou a tua sede, Ele saciou a tua fome, e como essa samaritana, irmãos, que não conhecia Cristo, eu e você não conhecia também. Quem sabe nós estávamos ao lado do poço e morrendo de sede, nós estávamos às vezes tão perto de encontrar a Cristo, mas morrendo de sede. Mas o dia que nós tivemos, irmãos, a felicidade de abrirmos o nosso coração e dizer, Jesus, entra, faz uma fonte jorrar para a vida eterna, porque toda a água que eu bebo, o Senhor não consegue me saciar. A água que eu estou bebendo, Senhor, é uma água choca, uma água suja, uma água morna, que não sacia a minha sede, é os prazeres do mundo da carne, os desejos dessa terra, que sacia a minha sede um período apenas, e depois volta a sequidão, volta a tristeza, volta a depressão, volta a enfermidade, volta a angústia, volta a tristeza. Eu quero, Senhor, mudança. Aí Jesus diz assim, então, você precisa de uma fonte para jorrar para a vida eterna. Você precisa de uma fonte que jorre para a vida eterna. Aí Jesus se revelou a nós. E Jesus se revelou a nós, irmãos. E quando Ele se revelou a nós, Ele foi uma fonte jorrando dentro de nós. Jorrando dentro de nós. É por isso que você não desanima, que você não volta atrás, que você não morre no deserto. Você é uma planta de Deus que não morre no deserto, porque você tem a fonte de Deus jorrando dentro do teu coração. E essa fonte, essa água, você quer distribuir para o teu semelhante, para aquele que está do teu lado. Você quer distribuir esta água para aquele que está ao teu lado, para o teu amigo, teu parente, o teu vizinho, aquele que você sabe que está precisando de Jesus. Essa samaritana precisava. Ela não tinha um encontro com o Senhor. O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó. Se ela soubesse quem estava ali, né, irmãos, que era muito maior do que Jacó, muito maior do que Abraão, muito maior do que os profetas, era o Senhor da vida que estava naquele lugar. Aí então, irmãos, Ele foi se revelando a ela, e ela foi vendo quem era Jesus. Um dia, irmãos, o Senhor foi se revelando a cada um de nós, e nós fomos conhecendo a Ele, nós fomos conhecendo quem era o Senhor. Aí então, quando nós não tivemos mais dúvida, nós falamos, esse é o caminho, essa é a fonte, não tem outro não. Vou ficar aqui, eu vou servir ao Senhor, vou adorar o Senhor, porque só Ele pode saciar a minha sede. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar,
Que Deus possa te encher dessa graça, que Deus possa te encher do Espírito Santo, e você possa cada dia mais tirar com alegria as águas da fonte da salvação. A cada dia o Senhor tem água viva, água viva, água viva. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela é como uma fonte que está jorrando, jorrando. Você pode ouvir a mensagem, a vida inteira a mesma mensagem, mas cada vez ela está falando diferente, porque ela está se renovando a cada dia. Amém? Que Deus te abençoe, nos coloquemos em pé.